Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler juntos a partir do verso 11. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os vossos ossos se secaram, e pereceu a vossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós essa noite estamos aqui reunidos para ouvir falar daquilo que arde o teu coração. Por isso, Pai, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito. Ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Aleluia. Eu quero fazer você relembrar um pouco da história essa noite. Hoje é uma noite de festa. A Bíblia conta para nós que Deus começa a contar a história da nação de Israel com um chamamento. Deus chama um homem, Abraão para nós, e o convida a sair da sua casa, da sua terra, e vir ao encontro de um lugar que Deus tinha para a vida dele. Deus não diz que lugar é esse. Deus apenas o convida para sair do seu conforto, da sua estagnação. Deus queria levá-lo a um lugar novo. E Deus fala: Abraão, confia em mim, Abraão. Eu vou fazer de você uma grande nação. E Deus diz a Abraão: olha para as estrelas dos céus e vê se você consegue contá-las. Olha para os grãos de areia e vê se você consegue contá-los. Assim será a descendência, Abraão, que eu vou entregar na sua mão. Abraão decide obedecer ao chamamento de Deus. E ali começa uma história maravilhosa. Deixa eu dizer para você, Deus sempre começa promessas especiais a partir de um chamamento. Quando Deus traz um chamamento que muda a vida de alguém, por detrás desse chamamento tem um edito de uma grande promessa. Foi assim que aconteceu com Abraão. E aí a Bíblia conta para nós que Abraão gera 2 filhos, Ismael e Isaque. O Ismael gera a descendência ismaelita, que são os árabes, os muçulmanos que nós conhecemos. Isaque gera a descendência de Israel, os israelitas, através do seu filho. Como era o nome do filho do Isaque? Jacó. E Jacó então gera as 12 tribos de Israel. Deus começa a desenhar a nação. Deus começa a dividir essa nação como uma grande árvore e plantá-la numa terra para cumprimento de um propósito. A Bíblia conta para nós que um dos filhos de Jacó é levado ao Egito,
de forma, não por escolha, por decisão, é vendido pelos seus irmãos, mas chega no Egito para cumprir um propósito. A Bíblia fala o nome dele, como é que era o nome dele? José. E José fica no Egito, cresce no Egito, Deus usa José. E no momento glorioso da vida de José, onde ele se reconcilia com os seus irmãos, ele convida o seu pai Jacó a ir morar com eles lá. Jacó, todos os seus familiares vão para lá e passam a morar na terra do Egito. Até aí tudo bem. O problema é que o tempo passou e eles esqueceram da terra que emana leite e mel. Eles esqueceram da promessa que Deus tinha feito ao vovô Abraão. E continuaram no Egito acomodados, eles eram descendentes do governador. A Bíblia diz que depois de alguns anos, ninguém mais se lembrava dessa história. É por isso que o povo judeu se tornou escravo no Egito. Porque se passaram tantos anos que ninguém lembrava mais da história do governador José, hebreu. E eles se tornaram escravos no Egito, sofreram no Egito. Eu ouvi uma vez alguém dizer: nossa, como os egípcios eram inteligentes. Olha a engenharia dos egípcios. Olha como eles criaram as pirâmides do Egito. Como eles tinham inteligência para cortar aquelas pedras grandes e encaixá-las de uma forma simétrica, perfeita. Deixa eu te contar uma história. Quem construiu as pirâmides foram os judeus, os hebreus, que estavam lá escravizados. A tecnologia é deles, a sabedoria é deles. Eles produziram para o Egito, mas toda a sabedoria e inteligência de administração eram dos nossos irmãos judeus, que estavam lá, na época ainda hebreus. Permaneceram lá por muito tempo, até que Deus cansou e disse: não é possível que esse povo não entende a mensagem. Eu chamei o Abraão e disse para ele: Abraão, eu tenho algo poderoso para entregar na sua vida, mas não é na terra estranha, não é em algum lugar onde você acha que você pode construir. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus tem uma promessa, é no lugar que Deus quer, é da forma que Deus quer. Nunca vai ser do seu jeito, amigo, porque ou é de Deus ou é seu, ou é da sua vontade ou é do coração de Deus. Não dá para entrar em comunhão. Você quer falar comigo, varão? Deus te abençoe. Então, o que acontece com eles? Eles se acomodam, eles começam a achar que eles podem levar a vida no lugar que eles escolheram. Aí Deus diz assim, Deus intervém: não, chega, não aguento mais isso. Aí Deus levanta um homem para dar continuidade à promessa. Deus levanta um libertador. Como é que era o nome dele? Moisés. Desde pequenininho, Deus separa a vida dele, guarda a vida dele, diz: Moisés, você vai ser libertador, porque eu preciso tirar meu povo daqui. Não é aqui que eu quero plantá-los, não é aqui que eu quero cumprir a promessa, não é aqui que eu quero fazer deles uma nação forte e poderosa. Então Moisés cresce para cumprir o propósito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa na sua vida: Deus usou muita gente para você estar no lugar onde você está. Porque toda vez, amigo, você queria ir para a sua terra, para o seu canto, fazer do seu jeito. Aí Deus levantava a pessoa para dizer: leva para lá, amigo, volta para o caminho, volta para viver o que Deus tem. É cuidado e amor de Deus pela sua vida. E aí Moisés vem como libertador. Deus usa Moisés. Você conhece a história, não vou aqui ficar me alongando. Deus manda sinais. Vem as 7 pragas. Vem. Depois vem as 3 piores. Ele vai sinalizando o tempo todo o quanto que ele precisava que o povo saísse daquela terra. Até que por último, ele institui o dia e diz: hoje acabou. Vamos embora daqui. Moisés, leva o povo em direção ao Mar Vermelho. E o povo vai marchando em direção ao Mar Vermelho. E quando chega lá, amigo, como é que se sai de lá? O mar na frente. Eles olham para trás. O faraó vem vindo com seus cavaleiros. Como é que faz? Aí Deus fala com Moisés: eu trouxe vocês até aqui. Eu não estou brincando não, Moisés. Eu estou disposto a mudar a história de vocês.
Amigo, nenhuma nação experimentou o que Israel experimentou. O mar se abriu diante dos seus olhos. Eu nunca ouvi essa história nos Estados Unidos. Eu nunca ouvi essa história na Rússia. Eu nunca ouvi essa história em país de lugar nenhum do mundo. Deus só fez isso com a nação de Israel. O mar abriu para eles saírem de lá. Você já ouviu alguma vez em história de guerra? Deus abriu o mar para os sírios fugirem, para o Líbano fugir. Deus abriu para salvar. Não, amigo, essa história só aconteceu uma vez. Para o povo de Deus ir para o lugar que Deus tinha separado para eles. O mar se abriu, eles saem, e ali começa a jornada em direção à terra. Deus fala com Josué, Deus diz para Josué, Josué, eu vou entregar na mão de vocês essa cidade, Deus dá o mapa. Deus traz o desenho todo do lugar, da região. Diz para Josué, Josué, terra que emana leite e mel. Josué, você vai perceber com seus olhos, é um lugar especial, está guardado no meu coração para vocês. Deus nunca disse a eles que não viria com luta. Deus nunca disse a eles que viria de mão beijada, porque quem ganha coisa de mão beijada é filho mimado. Filho de Deus tem que ser maduro, tem que entender que tem sacrifício, tem posicionamento, tem obediência na jogada. Tudo isso é importante. E aí Deus vai trazendo o povo, eles vão guerreando, vão conquistando as terras. Mas olha, era como se fosse hoje. Como é que a gente fala? Quando a pessoa toma posse da terra que não é dela. Usa o capião. Eles foram guerreando, conquistando os territórios, tomavam conta daquilo, mas aquilo não era oficial e documentado. Tinha que ter gente guardando, porque senão outro vinha, guerreava de novo, tomava terra. Eles foram progredindo em direção a esse lugar que Deus deu há muito tempo atrás para Abraão, debaixo de luta, né? Debaixo de vencendo guerras, tendo que obedecer. Era um povo muito estável emocionalmente. Posso abrir um parênteses? Todo mundo que é muito estável emocionalmente vive tendo vitórias e derrotas, vitórias e derrotas, vitórias e derrotas. Porque a instabilidade emocional leva você à maturidade. Hoje eles queriam muito, amanhã eles não queriam nada. Hoje eles estão muito animados, amanhã eles não estavam nada animados. Isso gerava incredulidade, isso gerava a entrada da idolatria. E eles ganhavam e perdiam, e ficavam nesse jogo durante muito tempo. E foi crescendo, foi um povo que foi se multiplicando. Até esse texto do livro de Ezequiel que nós lemos, eles eram 17 milhões de judeus espalhados por toda a terra. O que o profeta Ezequiel viu foi a maior chacina, a maior guerra que os judeus já viveram em toda a sua história. O que o profeta Ezequiel teve a visão de um vale cheio de ossos secos, de uma grande montanha de ossos, de cadáveres, onde ele se assusta pela quantidade de ossos. Ele se assusta. E Deus diz a Ezequiel assim: profeta, pode esse exército de ossos secos se levantar? O Ezequiel era maluco para dizer que não. Aí ele diz assim: tu sabes, tu é o Deus, né? O Senhor é que sabe. E aí Deus diz para o profeta Ezequiel: então abre a tua boca e começa a profetizar. E ele começa a profetizar e ele diz: profetiza que esse bando de ossos vão se levantar e vão se tornar um exército forte e poderoso sobre a terra. E aí Ezequiel começa a profetizar e ele diz: você está vendo? Ele diz: eu estou vendo, mas está faltando muita coisa. E Deus diz: continua profetizando, Ezequiel, continua profetizando. E Ezequiel vai profetizando até que ele consegue enxergar o que nós vimos aqui no versículo 11. Lê comigo. Vamos ler o 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aí Deus começa a falar, olha o versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel.
Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Olha o que Deus estava dizendo a Ezequiel, para você até o dia de hoje era só uma montanha de ossos. Para você até o dia de hoje era só uma montanha de cadáveres. Mas olha o que eu estou te prometendo, Ezequiel. Essa quantidade de mortos vai se levantar. É uma linguagem figurativa. Deus não estava falando de forma literal. Ele não ia ressuscitar mortos. Ele ia levantar uma nova geração. Ele ia levantar um novo povo. E ele estava dizendo para Ezequiel, começa a profetizar, Ezequiel. Começa a profetizar, porque eu vou botar tudo no seu lugar. E o que você não sabe, eu vou fazê-lo chegar à terra que eu prometi para eles. Olha para mim um minutinho. Existe uma diferença muito grande entre você ter uma promessa e você ter uma promessa eterna. Você sabe qual que é a diferença? A promessa é quando Deus diz assim, para as meninas solteiras, eu, o Senhor, estou dizendo, vou te dar um varão, aleluia. Você vai casar. É uma promessa em tanto, não é? Ainda mais nesses últimos dias. Então você já fica alegrada, aleluia. É promessa, mas não é eterna. Por que não é eterna, pastora? Porque casamento é coisa dessa terra, no céu não tem casamento. Ninguém vai casar ou separar no céu. Casamento é coisa dessa terra, é para você desfrutar aqui. No céu, nós vamos ser revestidos de outro tipo de sentimento, outra visão. Então é uma promessa, mas não é eterna. Você entendeu? Diga amém. Quando ele diz, eu vou te prosperar, vou te dar uma casa. É uma promessa, mas não é eterna. Porque você morrer, ela vai ficar. É ou não é? Não é eterna. O que eu estou dizendo para você é que existem promessas eternas. E quando Deus entrega uma promessa eterna, Ele está se responsabilizando pela eternidade. Ele está dizendo, ninguém pode roubar o que eu disse que seria eterno. Ninguém pode tocar no que eu disse que viveria para sempre. Então olha o que Deus fez com Israel. Deus chama Israel e diz para Israel, eu tenho uma promessa eterna para você. Vocês se tornarão minha nação, povo eleito, povo santo. E olha o que eu vou dizer. E a capital dessa terra linda será conhecida como Jerusalém celestial. O tempo vai passar, os céus passarão, os dias passarão, os tempos passarão, mas ninguém vai tocar na menina dos meus olhos. Para toda a eternidade será minha Jerusalém, será o meu povo que vai habitar lá, com as suas portas, com os seus muros, com as pedras, com as metragens que eu, o Senhor, designei, porque é promessa perpétua, é promessa eterna, ninguém rouba de mim essa palavra. Deus estava dizendo para o Ezequiel, estou dando a minha palavra. Hoje é um vale de ossos secos. Não tem mais nada. O que Ezequiel viu na verdade? Ezequiel viu o que os judeus passariam depois da Segunda Guerra. O holocausto. O extermínio dos judeus. Então, quando Ezequiel olha aquela quantidade de mortos, um corpo jogado sobre o outro, ele estava tendo a visão da quantidade dos judeus que morreram. Lembra que eu falei para você, eram 17 milhões, 6 milhões de judeus foram assassinados no holocausto. Amigo, tem muita nação que não se recupera por muito menos. Além de terem 6 milhões de pessoas mortas, toda Israel e Jerusalém foi saqueada e destruída. Quando Ezequiel tem essa visão, há muitos e muitos anos antes, ele vê aquela quantidade de mortos, aqueles corpos que a gente vê nos filmes e nas fotografias, cortos um por cima do outro. E aí Deus diz para Ezequiel, você acredita que eu posso levantar isso? O Ezequiel diz, eu não sei não, Deus, mas tu és Deus. E Deus diz para Ezequiel, então começa a profetizar,
porque eu tenho uma promessa eterna sobre Israel. Eu prometi, eles são meus. O mundo pode achar que pode derrotá-los, o mundo pode achar que pode fazer deles pó sobre a terra. Eu vou levantá-los de novo, porque a promessa é eterna. Ninguém toca na menina dos meus olhos. Aleluia! Aí acompanha o que diz a Bíblia. Versículo 13. Sabeis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Olha ele dizendo. Ninguém vai duvidar que foi a mão de Deus. Porque é impossível fazer, humanamente falando, é impossível fazer com vocês o que eu, o Senhor, vou fazer. Então todo homem que tiver que contar essa história vai ter que reconhecer que foi Deus que fez essa obra. Aí ele continua dizendo, ó. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria... Olha o que ele está dizendo. Quando começar a fazer vocês crescerem de novo, quando vocês se tornarem um exército de pé forte, vocês vão ser estabelecidos na terra de vocês. Não mais na terra que vocês conquistaram nas guerras que vocês tomaram por esforço. Olha o que eu estou dizendo, Deus dizendo. Vocês vão ficar na terra que será dada a vocês. Não é mais a conquista da força do braço de vocês. Deus vai entregar na mão, vai ver a nação. Aí ele continua dizendo. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Diz o Senhor, aleluia. Ele assina, ele carimba o decreto. Ele diz, Ezequiel, você pode não estar entendendo nada, mas eu sei exatamente o que eu estou dizendo. Eles exterminaram 6 milhões de judeus porque acharam que os judeus precisavam ser extintos da terra. Porque vocês incomodavam. Mas olha o que eu estou dizendo. Eles acharam que eles acabaram com vocês. Eles não conhecem o Deus de Israel. Eles não conhecem o Deus que ama vocês. E aí, depois, o que eu vou dizer? A guerra começa em 1933. Acaba em 1945. Quando a guerra acaba, e acaba o extermínio, o holocausto, que eles vão contabilizar o estrago, que chegou a essa quantidade de número, né, de 6 milhões de mortos. Eles olham para dentro da terra de Israel. Quando eles olham para Jerusalém, tinham em Jerusalém 650 pessoas. 650 pessoas. E aí, bate aquele desespero, porque eram poucos e tinham um lugar completamente devastado e destruído. E aí você tem duas opções. Você senta e chora e lamenta pela perda e decreta ali o seu próprio fim, dizendo, acabou a minha vida, eu vou ser agora um estrangeiro, porque a minha esperança se foi. Ou você se volta para a Bíblia Sagrada, no texto do Ezequiel 37, respira e diz, ele disse que nos daria uma nova chance. Ele disse que faria de nós uma grande nação. O que o judeu fez? Foi para o chão orar. Foi buscar nas sinagogas. Sinagoga é igreja em hebraico. Foi buscar nas sinagogas os pergaminhos com as leituras. Começaram a mergulhar nos profetas. Começaram a mergulhar no Pentateuco. E foram lendo e dizendo um para os outros, não é possível que acabou, amigo. Ele disse para o Ezequiel há tanto tempo atrás que faria. Olha nós aqui como um grande vale de ossos secos. Mas ele disse que a nossa história seria transformada. Eu creio nesse Deus de restauração. Eu creio nesse Deus que muda a história do homem. E eles começaram a se unir para recomeçar. Deixa eu dizer uma coisa para você, amigo. Atrás de um grande propósito, tem que ter homens fortes. Homens que decidam viver a experiência que Deus tem. Por isso que ele diz que no reino os covardes não entram. Por quê? Porque tem que ter ousadia. Tem que dizer, o mundo pode achar que eu sou vale de osso seco, mas Deus diz, eu sou nação eleita, povo escolhido, a menina dos olhos de Deus. Quem é que pode ir contra Deus? Eles decidiram crer na palavra. Eles decidiram crer nas profecias e recomeçaram a sua vida.
1948, a ONU se reúne. Vamos discutir se vale a pena legalizar a nação de Israel. Era uma forma deles darem um cala-boca, dizendo: oh, nós estamos muito tristes com tudo o que aconteceu. Era uma forma deles pedirem perdão pela vergonha que foi o Holocausto. E eles começam a votar, como acontece a votação no Supremo. Cada um foi falando, dando o seu voto, e aí chega no final, o voto está empatado. Metade aceitam a legalização de Israel como nação e a outra metade não. E aí deixaram por último o brasileiro, um homem chamado Oswaldo Aranha. E esse homem olha dentro dos olhos e diz: eu quero que Israel seja nação. E dá o voto dele a favor da nação de Israel. É por isso que até hoje você é muito bem-vindo a Israel. É por isso que o brasileiro não precisa de visto para entrar em Israel, porque eles são gratos a Oswaldo Aranha por ter ajudado Israel a se tornar nação. E aí, o que acontece? Em 1948, quando a ONU declara Israel como nação, e o povo está tudo na rua celebrando, tudo feliz da vida, 7 dias depois, as 7 nações em volta de Israel atacam Israel, para destruir Israel, para acabar com Israel. Caramba, pastor. O que foi que aconteceu? Nada. Israel ganhou das 7 nações. Na guerra dos 6 dias. Quando você for comigo para Israel, eu vou te mostrar as barcas de bala, de tiro, até hoje, que tem cravadas no muro. E eles não restauram o muro para dizer: nós superamos a guerra, porque o Deus de Israel não dorme. Aleluia! E desde 1948, agora instaurado, olha a profecia de Ezequiel se cumprindo. Vocês vão crescer, mas na terra que eu dei a vocês, não mais como peregrinos. Agora uma terra legislada, é estado, é nação, é de vocês. E eles pegam essa terra, porque a terra que a ONU desenha, o mapinha de Israel, 60% daquela terra naquela época era deserto. Não tinha nada. E eles então dizem: deixa eles lá, rapaz, deixa eles se tornarem nação. O que eles vão fazer? A terra é do tamanho do estado do Sergipe. Eles são só 11 milhões. Que estão espalhados pelo mundo. Aqui em Israel, eu nem sei quantos vivem apenas. Eles não vão dar nada não, isso não vai dar nada. Deixa eles lá na terra deles. Deixa eles acharem que eles são gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo tem feito isso comigo, com você, todos os dias. O mundo olha para nós e diz: deixa eles acharem que eles são alguma coisa, porque eles dizem que eles são crente. Deixa eles acharem que eles vão conseguir alguma coisa. Deixa eles acharem que eles vão longe. Sabe o que aconteceu? É do deserto que vêm as frutas mais doces que Israel colhe. É do deserto que vêm as melancias sem caroço, os melões sem caroço. É do deserto que vêm as tâmaras. É do deserto que vem todo tipo de pimentão, amarelo, verde, vermelho, que de tão doce você come igual maçã de manhã. Onde eles achavam, numa terra deserta que não dá nada, Deus diz assim: pode não dar nada na terra estranha, desobediente, que não tem parte comigo, mas na minha terra, amigo, dá é no deserto mesmo para o incrédulo crer. Aparece no deserto mesmo para todo mundo enxergar. E o que aconteceu com Israel? Israel foi crescendo, foi administrando, e no ano de 2018, Israel completa 70 anos que se tornou nação. 70 anos. Hoje, eles não chegam a 15 milhões. Eles ainda não conseguiram chegar ao número do Holocausto, antes do Holocausto, onde eles eram 17 milhões. Hoje eles são perto de 15 milhões, 14 milhões e 600 mil judeus espalhados pelo mundo. Mas em 70 anos, Israel mudou a história do mundo. Eu anotei algumas coisas para não me esquecer. Israel hoje é um país
extremamente organizado. Israel tem um dos maiores exércitos do mundo, uma das maiores forças aéreas do mundo. Todas as armas mais desenvolvidas de sistema de segurança são israelitas. O sistema de luta mais desenvolvido, como é que é o nome? Krav Maga. Vocês estão entendidos esse negócio, hein? É de lá, de Israel. Porque, amigo, eles tinham que aprender a se defender. Como eles não tinham amigos, não tinha nação amiga, era eles e eles. Então eles desenvolveram as técnicas. Olha o que aconteceu. Hoje eles são uma economia forte. Eles são produtores e exportam esse material para o mundo todo. A Intel, a Microsoft, a IBM, tudo é de Israel. Se você hoje tem um computador e tem um telefone, diga graças aos judeus. A tecnologia, o desenvolvimento, a engenharia, tudo deles. Em 70 anos, eles hoje estão empatados numa lista de desenvolvimento junto com os Estados Unidos, que tem 255 milhões de habitantes. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer que o povozinho sem graça, que tomou posse de uma terra do deserto, que ninguém dava valor, está mostrando para o mundo que eles são filhos do Deus vivo. Estão sinalizando para as nações: olha nós aqui, e vocês acharam que nós éramos um bando de vale de ossos secos. Olha a gente aqui, aleluia. O que Israel vive em 70 anos é sobrenatural. Tem nações extremamente mais desenvolvidas que só conseguiram o resultado que tem hoje com muito mais tempo de trabalho, trabalhando seus moradores. Eu não vou nem botar o Brasil nessa lista porque nós estamos mal pra caramba. Os maiores pensadores do mundo eram judeus. Alberto Einstein, filósofos importantes, pensadores importantes. Deus marcou essa geração inteira com o seu DNA. Fez diferença na vida desse povo. Mas eu quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus. Vamos ver o que Jesus fala deles. Mateus, capítulo 24. Mateus 24, eu quero ler o verso 32. Vamos entender por que a gente está hoje aqui celebrando esse dia. Porque na sua cabeça pode ser só uma data histórica. Poxa, hoje é dia do descobrimento do Brasil e a pastora não está comemorando o descobrimento do Brasil, porque ultimamente nós não temos motivo para comemorar não, irmão. Nós só temos que orar pelo Brasil, né? Mas por que é importante celebrar os 70 anos de Israel? Você vai entender o que Jesus disse. Versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então olha aqui para mim. Jesus estava junto com os discípulos, provavelmente em Jerusalém. Quando os discípulos começam a perguntar para Jesus: fala-nos a respeito do fim. Como que vai acontecer? Como que o Messias vai se manifestar no final? Como que serão esses acontecimentos? E Jesus começa uma escala de ensinamentos por parábolas, falando a respeito do fim, como aconteceria, para que eles entendessem a palavra. Aí Jesus começa a falar-lhes mais uma vez por parábolas. Aí diz para eles assim: aprende com a parábola que eu vou falar para você. Aprende com a parábola da figueira. Aí ele usa duas linguagens. Ele usa literal e usa figurativa. Aí ele diz assim: quando vocês olham a figueira, e a figueira é uma árvore muito vista e conhecida em Israel,
A Bíblia fala muito, é uma árvore que representa a nação de Israel. A videira, a oliveira, a tamareira e a figueira são árvores que falam de Israel de algum jeito ou de alguma forma. E Jesus diz assim para eles: vocês conhecem a figueira? A figueira é uma árvore comum aqui, em todo lugar de Israel tem figos. E vocês, como bons judeus, sabem que quando a figueira começa a florescer e dar suas folhas, vocês já entendem. E o verão está chegando. Por quê? Porque a figueira é uma árvore que ela marca direitinho a transição das estações. Então, antes da estação se estabelecer, ela já trocou as folhas, ela já deu sinais. Então, quando a figueira dá folhas e começa a dar os rebentos, os frutozinhos pequenos, quando você olha para a figueira, você já sabe, o verão está chegando, aleluia. Não é assim que funciona? Aí os discípulos falaram, Aí olha o que ele diz, acompanha comigo. Versículo 33. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então ele faz agora a linguagem figurativa. Ele diz, vocês não reconhecem quando nasce a folha e os rebentos dos frutos que o verão está chegando? Então eu quero convidar vocês a olhar para a figueira de forma diferente. Da mesma forma que vocês reconhecem quando a figueira se transforma, sinalizando a chegada do verão, a figueira vai responder a vocês quando é que está chegando o tempo do fim. Olha para a figueira. Fique olhando para a figueira. Quando a figueira der suas folhas e os seus rebentos, a estação vai mudar. Quando ela começar a aparecer para o mundo, esses sinais estão acontecendo, começaram a acontecer. Jesus estava dizendo para eles, até aqui, a figueira que a gente enxerga é aquela seca que eu amaldiçoei. Quantos lembram dessa história? Jesus andando no caminho, presta atenção em mim, deixa as crianças. Jesus passando no caminho, viu a figueira, olhou a figueira, não tinha fruto. E aí ele amaldiçoou a figueira, foi ou não foi? Nunca mais nasce fruto de ti. E a figueira murchou. Os discípulos olharam e disseram, nossa, ele tem poder mesmo, porque ele secou a figueira. E aí Jesus disse para eles aprenderem com a lição. Porque até aquele momento, a figueira não tinha frutos para dar para Jesus. Israel estava como uma figueira seca. Por quê? Porque não tinha mudado a estação ainda. Ela não tinha frutos para dar para Jesus. Ela vivia a vidinha dela, debaixo de religiosidade, sem reconhecer Cristo como Senhor, como Messias de Israel, o coração duro. Então Jesus, quando olha para a figueira, vê uma figueira sem frutos. Você está me alcançando? E aí Jesus diz para os discípulos, para de olhar para o que as pessoas falam. Tem gente falando da volta de Jesus desde 1910. Não discute, porque ninguém sabe a hora certa, nem eu, nem os anjos, só o Pai sabe. Então não entra nessa discutir não. Olha o que eu vou dizer para você. Olha a figueira. Até aqui ela estava estéril, sem frutos. Quando ela começar a aparecer seus frutos, começa a contar o tempo. É o que eu vou dizer para você. Israel fez 70 anos. O presidente dos Estados Unidos foi a Israel e disse, eu vou transferir a embaixada dos Estados Unidos para cá, para Jerusalém, e estou declarando Jerusalém como capital de Israel. Israel aparecendo na televisão o tempo todo, representantes do mundo todo indo para Israel por conta desses acontecimentos. A figueira dando seus frutos. Qualquer um hoje que olha para a figueira tem que reconhecer os seus frutos. Eu falei antes, se você tem um computador, um telefone, é porque a figueira floresceu. Hoje, Israel está cheio de prêmio Nobel na área de saúde, de tecnologia, de ciências. As melhores vacinas, resultado de pesquisas. Israel doou para o Brasil uma máquina, está lá no Hospital de São Paulo, para diagnosticar câncer.
última geração, ela identifica uma célula cancerígena menor do tamanho de uma cabeça de um alfinete e detona com raio laser. Está lá, mas você não sabe disso. A mídia não faz questão de divulgar, porque ninguém quer dar crédito para a terrazinha pequenininha do povinho do deserto. Mas a verdade, amigo, a figueira floresceu. A figueira está mostrando seus frutos para toda a terra. Nunca na história do mundo tanta gente subiu a Israel e Jerusalém para conhecer aquele lugar. Esse ano principalmente, que é o ano do jubileu dos 70 anos, Israel está completamente lotada, não tem lugar em hotel, uma confusão. Por quê? Porque o mundo todo está indo para ver a figueira. O mundo todo está indo lá para dizer, meu Deus, isso é obra de Deus, porque ninguém faz isso em 70 anos se não for a mão de Deus. Jesus falou para eles, olha para a figueira e vê quando a figueira começar a dar os seus frutos. Mas não terminou por aí, acompanha o texto. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso... Então, olha aqui. A Bíblia fala no livro de Salmos, quando ele fala de geração, ele está falando de uma média de idade de 70 anos. Olha o que Jesus disse para os discípulos. Quando a figueira florescer, não vai passar essa geração. Então, se você for bem otimista, a gente tem até 70 anos para frente. Para tudo que a Bíblia diz que tem que acontecer, acontecer. Se a gente for bem otimista, mas pode acontecer com 60, pode acontecer com 50, pode acontecer com 40, pode acontecer com 5. Porque Jesus diz, eu não sei a hora. Eu sei que dessa geração não passa. Eu sei que a partir da geração, a geração que enxergar os frutos da figueira, é a geração que não vai dar lugar para outra. Levanta a sua mão que eu quero profetizar. É você, a geração eleita dos últimos dias. São vocês os profetas que Deus levantou. Você é a geração do avivamento. Você é a geração que vai ser testemunha pelos 4 cantos da terra. Você é a geração, amigo, que Deus escolheu para ver e experimentar das maiores promessas que Ele tem sobre a terra, em nome de Jesus. Deixa eu te contar um segredo. Nenhuma geração antes de você experimentou tanto cumprimento da promessa como você vai experimentar. Olha para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele, dá licença. Diga para ele, Deus me escolheu para ser a geração do fim. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou dizendo. Sabe por que você não nasceu no dia que você nasceu, no ano que você nasceu? Porque Deus disse, o fulano vai ser a minha geração do fim. Vai ser esse que vai vislumbrar o cumprimento total da palavra de Deus sobre a terra. Quantas gerações antes de você passaram e não viram nada se cumprir, só guardaram nos seus corações a fé e a esperança. Só tinham a crença da palavra. O profeta Isaías foi um deles. Profetizou sobre a vinda do Messias. Deus deu a ele visões sobre o Messias, mas ele nem ousava vislumbrar os acontecimentos com Jesus. Mas Deus escolheu a mim. Deus escolheu você para ser testemunha de tudo que Deus vai fazer. Sabe o que eu estou querendo dizer para você essa noite? É que Deus deixou guardado para nós o melhor vinho. Quantas pessoas estavam naquela festa de casamento? Quantas pessoas beberam do pior vinho, mas só bebeu o melhor quem ficou até o final? Levanta a sua mão direita que eu vou profetizar. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, fazendo parte dessa última geração. Somos nós que beberemos desse vinho poderoso, transformador, que testemunha as tuas obras sobre a terra. Aleluia. Prepara para o que vai acontecer daqui para frente.
Você não tem ideia do que Deus vai derramar sobre nós depois do dia de Pentecostes. Um grande portal. Lembra que eu disse na noite de Réveillon, de Ano Novo, que esse era um ano especial? Um grande portal será aberto, onde dará ligação do segundo céu conosco. É no segundo céu que estão retidas as nossas bênçãos espirituais. Vai começar a chover, amigo. Vai começar a cair. Por quê, pastora? Porque nós somos melhores do que todas as outras gerações? Não, porque o prazo está curto, ele precisa realizar tudo. Porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele diz que ele vai fazer, ele vai fazer. A tua casa vem, tua família vem. Ele vai mudar a sua história, porque ele vai cumprir a promessa dele na tua vida. Aleluia! Pastora, por que é tão importante a gente celebrar os 70 anos? Porque nós estamos dizendo para o mundo: desculpem, mas eu sou a geração que viu os frutos da figueira. Quanta gente sonhou com isso? Quanta gente sonhou em testemunhar tudo isso? O que os nossos irmãos viveram na antiguidade, dos sinais, do mar se abrir, de Deus mandar comida do céu, de ter coluna de fogo, de ter nuvem que protege, que guarda. Nós vamos experimentar tudo isso nesses últimos dias. Por quê, pastora? Porque Deus precisa cumprir a sua palavra. Isaías 60, Isaías 62, vários capítulos de Jeremias, Daniel capítulo 9, tudo precisa se cumprir. E sabe quem é que vai estar lá para ver? Eu e você. Eu e você. Daqui para frente, todo dia, vai ser uma notícia na televisão e um versículo bíblico para dar respaldo a ela. Parece coisa de cotidiano, mas as nossas gerações passadas não passaram por isso. Nós vamos começar a ler textos e dizer: está acontecendo, olha aí, Deus realizando, mais uma para a conta de Deus. Porque tudo isso que está programado para acontecer, tem que acontecer dentro desse período de 70 anos. Não vai passar para uma próxima geração. É a minha e a sua. Somos nós que estamos aqui, que vamos presenciar dessas promessas. Poder experimentar de tudo isso. Eu estou muito feliz essa noite, porque falar de Israel é falar das palpitações do coração de Deus. É falar de promessas eternas. É de falar daquilo que nunca se desfaz. Eu quero pedir e orar ao Senhor essa noite. Se existem escamas nos teus olhos que te impedem de ver a beleza da figueira, essa escama vai cair essa noite por terra. Porque se você nasceu nessa geração, você tem que ter olhos para ver. Você tem que estar atento aos sinais, porque os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, e inclusive para a igreja, por conta do texto que Jesus deixou. Hoje nós estamos celebrando os 70 anos de Israel, 70 anos dessa nação que do Vale do Monturo se tornou uma nação forte, extremamente essencial para o mundo hoje. O mundo hoje não vive sem o conhecimento, sem a sabedoria, sem a experiência, sem o talento dos nossos irmãos judeus, e eles têm influenciado em muitas coisas sobre nós, principalmente na nossa cultura. Porque por muitos anos nós fomos obrigados a enxergar um Jesus romano, um Jesus que a igreja nos apresentou, um Jesus distante de ser judeu. Nós não enxergávamos um Jesus que usava talite, que ia para a sinagoga, que ouvia os textos, que lia o Pentateuco, um Jesus que comia pão sem fermento, que comia carne de carneiro na Páscoa, um Jesus que se privava de algumas coisas porque era judeu. Essa informação chegou tarde, é por isso que havia dentro de nós muita dificuldade de olhar para a figueira com amor, porque a gente gosta das festas romanas, a gente se identifica com a festa junina, com o Natal, com o Cosme e Damião, o safado do Jorge amanhã. Porque você vai pôr amor nas minhas palavras.
Mas ele não tem moral nenhuma, porque ele é ladrão. Ele quer roubar a glória de Jesus. Porque o único que vem montado no cavalo branco, que tem autoridade e poder de matar o dragão, é Jesus Cristo de Nazaré. Para com isso, meu. Ele é ladrão. Mas a gente se acostuma com as festas romanas. Aí quando você diz assim, eu vou celebrar o tabernáculo, aí o povo diz assim, sério isso? Você vai para a igreja celebrar 70 anos de Israel, que troço estranho. Porque está enraizada a cultura romana, mas amigo, meu Jesus é judeu. Meu Jesus faz parte da figueira. Meu Jesus está preso nessa promessa eterna. Ele nasceu em Israel porque lá é a nação escolhida de Deus. Não tem outro caminho. Então, a minha mente mudou e eu passei a olhar para a figueira com amor. Porque a figueira é pátria de Jesus Cristo de Nazaré. É o lugar onde ele nasceu, é o lugar onde ele cresceu, é o lugar onde ele deu fruto e é um lugar onde ele derramou sangue para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, por que eu não vou amar a nação de Israel? O que eu quero dizer para você essa noite é, nós estamos muito felizes com os nossos irmãos judeus por tudo que eles fizeram e viveram. Mas a boa notícia que eu quero dar para você é, ninguém viveu a expectativa do fim por ser a geração eleita como você vai viver. O que Deus vai fazer a partir de agora é um poder de unção sobrenatural para concretização de promessa. Você tem promessa? Fica de pé no seu lugar. Não vou fazer apelo essa noite. Eu quero que você aí no seu lugar adore a Deus. E que você tenha tempo para agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me escolheu para viver esse tempo. Muito obrigado porque eu estou vivendo nesse tempo dentro da tua casa. Porque eu vou ver com os meus olhos e vou reconhecer as tuas obras. Porque sou teu filho chamado e escolhido. Eu quero ser testemunha, eu quero experimentar e eu quero fazer parte dessa geração poderosa que vai escrever história, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Quão maravilhoso e perfeito és. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas dos céus. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Levanta suas mãos para o céu. Uma nova história Deus tem pra mim. É você, a geração eleita de Um Deus. novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas
sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Recebemos, Deus, essa noite Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. é você, amigo. É você testemunha dos frutos da Tudo figueira. aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Olha pra mim. Olha pra mim. Deus ama os seus filhos incondicionalmente. Não tem filhos mais importantes ou melhores. Mas Ele nos escolheu para viver esse tempo. Será que a sua mente consegue se organizar para entender isso? O espermatozoide que foi de encontro ao óvulo já estava separado. O Deus queria que você estivesse vivendo nesse tempo, nessa época. Por quê, pastora? Para que você cumprisse a palavra de Deus. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia e em todos os confins da terra. Gerações passaram e só testemunharam o que leram, só testemunharam o que criam. Nós não. Nós vamos testemunhar o que vemos. Nós vamos testemunhar dos sinais. Nós vamos testemunhar das promessas. É para mim e para você. Se alguma vez passou na sua cabeça a ideia de que você não é importante para Deus, que Deus não te chamou para nada, que você não presta para nada, tinha muita gente da geração passada que daria a vida para estar no seu lugar aqui. Se você pudesse perguntar para o apóstolo Paulo, você queria voltar? Ele certamente ia dizer que queria viver o tempo que você está vivendo. Por quê, pastora? Porque ele era o primeiro que cria em toda a expectativa de promessa que Deus estabeleceu, mesmo que isso parecesse ser infinito ou muito distante. Ele, como um bom judeu, conhecia as Escrituras. Deixa eu dizer algo para você. Deus está dizendo essa noite para mim e para você: não foi por acaso, eu te escolhi. E tudo o que você vê e testemunhar vai influenciar essa geração. Você tem o poder de contar a eles essa história. Vocês têm o poder de mostrar-lhes a verdade. Não se intimide, não se acovarde. Não tenha medo, porque Deus vai usar você. Você é a geração escolhida. É a geração de profetas. É a geração de levitas. É a geração de adoradores. É a geração de mestres, de pastores. É você, sacerdócio real, nação santa que Deus escolheu para esse tempo. Pastor, eu só vou ser testemunha? Não, amigo. Vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque não tem mais tempo para frente. Ou Deus faz, ou Deus não faz. E a Bíblia diz: Ele é.
E não tem como ele voltar atrás da sua palavra e na sua promessa. Se ele disse que ele vai fazer, vai voar o tempo agora. Ele está encurtando os dias. Se prepare. O que ia demorar 100 anos vai acontecer em 10. O que iria passar uma vida toda para acontecer, ele vai apertar e vai ser breve. Porque a profecia tem que se cumprir. A promessa tem que se cumprir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Levanta a sua mão direita e diga comigo: eu recebo a autoridade para ser testemunha essa noite de tudo que Deus vai fazer. Diga: eu sou a geração que viu os frutos na figueira. Diga: eu sou a geração escolhida para o grande avivamento dos últimos dias. Diga: manifesta em mim, Senhor, o teu poder. Se é isso que você quer, glorifica o teu Deus. Aplauda Ele. Aleluia. Estenda a sua mão que eu vou ministrar a bênção apostólica. Depois você vai sair abraçando uns 2 ou 3, olhando no olho deles assim, ó. Eu não te dei valor não, mas você está cheio de crédito com Deus. Amém? Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela nação de Israel, pelos 70 anos de Israel. Nós amamos a tua casa, nós amamos a tua pátria. E, Senhor, sabemos que tudo que o Senhor derrama sobre Israel vem sobre nós. Nós fomos enxertados na oliveira por amor. E toda promessa dada a Israel é entregue a mim e a você. Deus, obrigado por essa noite. Com o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré, as doces consolações do Espírito Santo, seja comigo, com você, com a tua casa, com todo Israel de Deus, até a volta do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vai em paz, querido. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.